Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. Aqui na tela aqui comigo, o professor Reinaldo. Mais um semestre que conseguimos fazer esse evento, né, o webinário, para trazer informações, para trazer experiências, né? Essa é desse webinário especificamente. Essa é a grande palavra, né? É a grande mensagem, vamos dizer assim, né? Experiência. Então, pensamos, né, eu, o professor Reinaldo, em trazer pessoas de áreas específicas, né? Vocês têm nos pedido, né, para que a gente trouxesse aí pessoas da área de recursos humanos, de marketing, de logística, de gestão pública. E nos últimos webinários a gente tem feito isso também, né? Tem trazido pessoas de diversas áreas, né? De diversos setores ali, né? Só vou pedir aqui rapidamente, né? Se vocês puderem nos ajudar. Eu sei que tem os colegas, né? Nos grupos do Zap ali, eu não estou conseguindo entrar, um ou outro tem problema, tem dificuldade, né? Com a ferramenta. Só acalmar o pessoal lá nos grupos, por favor, né? Que a gente fechando o primeiro bate-bola aqui, eu já volto lá e ajudo o pessoal todo a ingressar por aí de links. E nos webinários, como eu vinha falando, o foco é sempre esse, né? Trazer pessoas da área de gestão, pessoas da área acadêmica, que tenham condições de proporcionar a vocês conhecimento específico, né, da área. Nós já tivemos a felicidade aí de ter um webinário só com professores, né? Um webinário só com as áreas específicas, né? As grandes áreas, vamos falar assim, específicas, administração e ciências contábeis. Até no momento que eu não pude estar aqui, o professor Reinaldo conduziu bacana o webinário também, né? Com palestrantes de fora, né? Enfim, a intenção é essa, né? Trazer para vocês essa experiência, né? Esses experimentos. Isso, a gente acredita e sabe disso, né? Que são experimentos que realmente engrandecem, edificam esse edifício, né? Que vocês estão construindo aí, esse edifício funcional, né? Exercício de profissão. Bom, dá uma boa noite para o Reinaldo. Reinaldo, e aí a expectativa aí para mais um webinário desse semestre? Boa noite, professor Igor. Boa noite, Edinaldo, nosso convidado de hoje. Boa noite, nossos queridos professores, coordenadores de unidades e colegas professores que estão também nos assistindo. Eu quero aqui, desde já, parabenizar por mais esse evento, né? O webinário, dizer que o webinário se tornou uma tradição na Unisep é fala comum, né? Na medida em que nós já estamos nessa empreita já há 3 anos, é isso? Acho que 3 anos, salvo engano, né? Desde a primeira CEPRAC, né? CEPRAC Online, e aí continuamos até esse projeto do webinário, que é algo que abarca as áreas que nós estamos aqui envolvidos nos cursos de gestão e negócios, né? Eu acredito que isto solidifica ainda mais todo o processo de aprendizagem, porque traz a vivência do profissional, né? Eu sempre gosto de utilizar a palavra, a expressão, né, de estar do outro lado do balcão, né? Enquanto você está como espectador, né, você tem uma visão das coisas, e quando você está ali no dia a dia, né, na lida da sua atividade,
você vai se deparar com N situações, e o webinar é justamente para isso, para mostrar para vocês quais são as visões do outro lado do balcão, do profissional que está no dia a dia, né? E o que vocês podem aprender e apreender com todas estas questões, né? Absorver de conhecimento, trazer para si e trazer experiências que sejam benéficas, frutíferas aí para o desenvolvimento profissional de vocês, assim que vocês, muito em breve, galgarem aí a conclusão dos seus respectivos cursos, né? Eu só posso aqui desejar um excelente período de aprendizagem para todos nós, né? Porque aqui nós ficamos, digamos assim, num misto de professor coordenador, mas também de aluno, né? Não pensem os nossos queridos alunos que nós estamos aqui apenas como organizador, muito pelo contrário, né? Nós também somos aqui receptores de todas essas informações e também absorvemos e aprendemos muito com elas, né? Então, eu acredito que todo esse processo de aprendizagem, ele é coletivo, é nosso também, dos alunos, nosso enquanto professor, porque nós também conseguimos visões do qual, em alguma situação, talvez nós não teríamos se não fosse essa troca de experiência, né? Mas eu agradeço aí, desejo a todos aí um excelente webinário, né? Parabéns mais uma vez, Igor, pela escolha aí criteriosa de todos os participantes, né? Todos os palestrantes que nós teremos aí. E é isso aí, gente. Um abração a todos e estaremos por aqui. A escolha criteriosa ela fica mais fácil quando a gente tem pessoas que se aproximam da gente, né? As circunstâncias aí da vida nos dão essas possibilidades, né? Eu chamar o Edinaldo para abrir a tela dele aí, e aí assim, quem estava antes aqui na sala até ouviu aí eu chamar de Naldinho, né? Então, assim, então, assim, é difícil. Tem algumas pessoas que, assim, mesmo no ambiente mais formal, né? Não é o caso nosso aqui, né? Não é o caso nosso aqui, porque quando eu chamo todos os palestrantes para ver no webinário, eu sempre falo, olha, eu quero uma conversa com os alunos, né? Quero experiência, quero trazer falas que realmente agreguem ali, que algumas vezes a gente fica muito travado ali na formalidade, né? E não atinge a característica desse evento especificamente, né? Naturalmente que tem espaço para tudo. Mas esse camarada que vai hoje conversar com vocês aqui, o Reinaldo, não sei se o Reinaldo sabe de onde que ele é, né? Mas isso daí é conterrâneo. Inclusive, esse final de semana eu levei minha filha, minha esposa lá na Caverna do Diabo, Naldinho. E então, assim, né? Tava falando só, essa semana o Naldinho vai estar palestrando lá com os alunos, né? O Edinaldo é aqui da região do Vale do Ribeira, né? Um amigão nosso, um cara que, assim, gosta de pessoas e tanto a formação dele é uma formação totalmente vinculada a pessoas, né? Ele vai comentar um pouco sobre ele, né? A formação e tal, e enfim, né? Um cara que realmente não só ele, mas uma família mesmo assim dedicada a pessoas, né? É isso mesmo, Rodrigo lá. O Rodrigo já matou ali no chat, lá, né? Então, o cara excepcional e que traz grandes ensinamentos na área de recursos humanos, grandes ensinamentos na área pessoal e boas mensagens também na área musical, né? Vai tocar hoje, Naldinho? Violão aí? Não, hoje não. Vai ficar hoje, vamos tocar no DP hoje. Então, Edinaldo, a intenção dessa fala de hoje é trazer para o pessoal aqui. Hoje nós temos alunos, como eu comentei anteriormente com você,
das áreas de diversas áreas de gestão, né? Administração, contábeis, todas as áreas de tecnologia relacionada à gestão, recursos humanos, que é o foco da fala de hoje, né? Recursos humanos, logística, marketing, segurança do trabalho, né? Que acaba, a segurança do trabalho acaba tendo um vínculo muito forte também, né? Com o departamento de RH. Aliás, né? O departamento de RH acaba ancorando uma série, né? Na verdade, todos os outros departamentos passam aí pela sua mão, né? Qualquer departamento não tem jeito, passa pela mão do RH, né? Então, daí a importância, né? Eu costumo dizer, né? Eu converso com o Reinaldo, né? A gente, aqui na coordenação dos cursos, a gente fala assim, cara, o cara que trabalha no recursos humanos e não gosta de pessoas, ele tem que ficar trancadinho numa sala só digitando, tem que ser escriturário, não, né? Porque senão não tem jeito. Se o cara pegar a CLT, colocar na frente assim e falar, não, eu só sei ler CLT, eu não sei conversar com pessoas. Aí lascou, né? A comunicação é uma coisa importante no processo de recursos humanos. Então, Edinaldo, a fala está com você, sinta-se à vontade aí. Deixa eu ver aqui no meu registro aqui de login, já deu 326 pessoas passando pela sala. Exatamente 326 passando pela sala. Às vezes demora um pouco mais para bater no counter aqui, mas, enfim, eu acredito que vai ser um momento muito interessante para a fala. Peço que, por favor, apresente seu material, apresente, se você quiser, a sua rede social. Enfim, fique à vontade aí para bater um papo com os alunos aí. Eu e o Reinaldo ficamos no backstage aqui, no controle do chat, e depois, no final da fala, a gente retorna, trazendo as falas, os chats, as perguntas e tal, né? Mas fica aí a seu critério o formato de interação. Normalmente os alunos interagem com você pelo chat, eu resgato essas falas e trago para você no final, mas você que manda no processo aí. Se você quiser fazer pontuando e tal, fica na sua mão, beleza? Tá joia. Me ouve bem, me vê bem? Tranquilo, tá ótimo. Então tá joia. Agradeço Igor, né? Professor Igor, professor Reinaldo, grandes amigos aí do dia a dia, né? Da música, das caminhadas. Muito bom. Fiquei muito feliz com o convite de vocês, né? E poder compartilhar um pouquinho aqui dessa nossa experiência profissional, né? Para aqueles que não me conhecem, meu nome falou Edinaldo, né? Mas na região do Vale do Ribeira, mais conhecido como Naldinho, né? Natural ali de Eldorado, cidadezinha aí conhecida de todos, né? E nesse tempo todo aí, morei em Eldorado, né? Me formei há muitos anos atrás como técnico de contabilidade em Jacupiranga. E depois da formatura em contabilidade em Jacupiranga, depois de alguns anos para frente, eu fiz teologia, né? Que mais à frente eu consegui fazer o curso já reconhecido pelo MEC de teologia, né? E aí segui, porque meu início de caminhada na área que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui, que é a área de departamento pessoal, se deu em 97. Então, eu tinha apenas a formação de teologia, estava estudando teologia na época, e tinha a formação em contabilidade técnica, né? Aí no Capitão Bernardo de Jacupiranga, onde me formei. Então, ali eu iniciei na área de departamento pessoal em 97, no tempo ainda da datilografia, tempo de fazer guias datilografadas, né? De FGTS, DARF e tantos outros, né? E assim eu comecei a aprender essa área, porque só no curso em si que eu havia feito não tinha experiência, vivência de DP. Então, iniciei assim em 97 essa caminhada na área de departamento pessoal, né? Depois de alguns anos para frente, continuei ainda trabalhando na área de DP e sempre foi bem focado em escritórios de contabilidade, né? Se tem uma área onde a pessoa consegue aprender, absorver bastante realidades
com relação a departamento pessoal, folha de pagamento, é essa vivência do escritório de contabilidade, pela diversidade de clientes, de áreas que você atende, né? Então, assim foi, né? Mais à frente, eu fiz gestão de recursos humanos, né? E, e assim continuo trabalhar sempre em todos esses anos paralelos sempre, né? Muitas vezes trabalhando em atividades com igreja. Hoje estou apenas como membro, né? Não estou trabalhando nem como pastor, nem como líder de música de igreja, né? Mas trabalho apenas hoje no escritório de contabilidade aqui em Curitiba, onde eu resido com a minha família, né? Mas nesse tempo também eu consegui, estou concluindo uma pós-graduação na área de gestão de recursos humanos, né? Agora esse semestre estou igual a vocês aí, na lida aí, fazendo um TCC na área de gestão de pessoas, mas já engatei uma outra também, só que essa é mais específica, essa é a distância, é onde é a administração de pessoal, mas com um foco mais com essas novas ferramentas da área de recursos humanos, DP hoje, que é o e-social. Então, especializando nessa área de gestão das informações que sobem aí, né, para o governo por meio do e-social, e tudo é cruzado, né, desse TF, a gente vai ver logo mais, né? Então, quando recebi esse convite do Igor, fiquei feliz porque recentemente eu passei por uma experiência bem interessante. Uma aluna de recursos humanos, igual a muitos de vocês, né, me procurou pedindo se eu poderia ajudá-la, né, mesmo que online, mas ajudá-la porque ela precisava aprender a prática do que é folha de pagamento, a prática do que é o dia a dia e desses cálculos que a gente trabalha em folha, né? Então, nisso acabou nascendo um material. Nasceu um material dessa experiência que eu tive de vários meses com ela, 1 hora por encontro que tivemos a cada encontro, né? E ali pegamos todo o roteiro, desde o início do empregado numa empresa até toda a vivência dele, né? As rotinas de permanência, até a saída desse empregado, simulando ali pelo menos um caso ou 2 casos de rescisão de contrato para ver os pormenores dos cálculos, né? Alguns relatórios que a gente tem que gerar, alguns envios que a gente faz para o governo, né? Para os sites, né? Então, nisso nasceu um material, que é o que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou, nesse momento, compartilhar a minha tela aqui, onde, nesse compartilhar, nós vamos trabalhar aqui em cima do material que nasceu dessa experiência, né? Um Na material tela, bem Naldinho. básico. Oi? Já está na tela, tá? Tá na tela. Ótimo, ok. Eu estava meio assim porque eu não me enxergava aqui, ficou perdido, né? Mas legal, legal. Então, esse material que está na tela é um material que nasceu dessa experiência, né? Departamento pessoal para iniciantes. Então, o foco é bem quem está começando, quem não tem conhecimento da área, é bem vamos chamar assim, o café com leite, mas assim, ali é o beabá, né? É bem o básico. E é bem isso mesmo, é pessoas que não têm uma visão muito aprofundada da área, mas que querem conhecer um pouco mais. E também eu vi que a experiência, né, que eu tive com essa aluna recente, vamos chamar assim, chamar de aluna, né, essa foi a caminhada, mesmo ela estando em sala, estudando ali os tópicos de recursos humanos, estudando os assuntos de folha, estudando os processos ali de folha, né, ou admissão de empregados também, alguns pormenores ela não conseguia absorver. Até ela mesma compartilhou comigo que, em dadas situações, ela se viu em dificuldade de como apresentar um trabalho, um cálculo de folha, algumas coisas que eram exigidas, né? Então, nessa caminhada, enquanto ela estava estudando, ela ainda é estudante de recursos humanos, né? Isso acabou ajudando bastante ela para vencer as suas etapas ali no dia a dia, né? Porque eu estive em sala de gestão de RH também, e é natural que ali no dia a dia da sala não tem como o professor ali dar todos os detalhes de como são os processos de folha, ou como se dá a admissão do empregado, né?
os detalhes no contrato de experiência, o detalhe de como fazer algumas coisas, né? É natural que isso é difícil, realmente, no dia a dia da sala, ali, né? Pela demanda de tópicos a serem concluídos, né? Então, dessa necessidade nasceu essa proposta de um pequeno e-book, né? Acabou ficando com 105 páginas, mas eu fiz textos maiores para que fique mais tranquilo de caminhar, né? Não fique tão pesado para quem vai ler ou vai se dar a leitura ou estudo, né? Então, pegando aí a prática desde do início do empregado, a toda a parte de rotinas de permanência, até alguma noção, pelo menos, de e-social e de CTF Web, que são duas ferramentas hoje obrigatórias do setor, né, de DP, e a gente precisa, quem vai entrar, é interessante ter uma visão geral, pelo menos para saber onde está pisando ali e ali aprender os detalhes, né? Então, vamos nessa caminhada aí, juntos nessa caminhada do DP. Como que eu visualizei essa caminhada do iniciante do DP, né? Pelo menos duas áreas, né? Puxando ali os conceitos do nosso tão estudado que é Venato, né? Mas eu tirei dali pelo menos duas áreas, onde aquele que vai trabalhar, deseja trabalhar na área de IDP, ele precisa se dedicar aí a se desenvolver nessa parte da legislação trabalhista, ter uma boa visão da legislação, né? Enquanto profissionais de DP, nós não somos advogados, especialistas como um advogado trabalhista, mas a gente tem que ter um bom embasamento, né? Daquilo que a gente trabalha no dia a dia ali, e de como também saber, às vezes, acionar uma consultoria que você tem da área, né? Para saber encaminhar alguns assuntos, né? Conhecer também os sistemas de folha, né? E não tem como hoje fazer folha ou pensar recursos humanos e departamento pessoal sem se aventurar aí nesse conhecimento dos sistemas, né? Existem diversos sistemas muito bons, né? Então, ter esse conhecimento é muito importante, né? Saber ter uma visão da rotina do que é o departamento pessoal, né? Ter uma boa base dos cálculos trabalhistas ali, né? E por incrível que pareça, conhecer um pouquinho do pacote Office, conhecer, por exemplo, o Excel é muito, muito legal. Ajuda bastante, né? Ajuda bastante conhecer o Excel para trabalhar certas situações. E eu acho que uma situação também que acaba pegando bastante é que nós, enquanto profissionais de DP, a gente troca muito e-mails com o cliente, com o empregado, né? Quando você está dentro de uma empresa. Então, essa parte de redação, gramática, né? Saber colocar o assunto para não entrar em contradição, saber se colocar de uma maneira adequada, não ríspida, né? Uma maneira educada com o cliente ou com a pessoa quem você está atendendo, isso é muito legal. Isso ajuda muito mesmo, né? Eu noto que quando você manda, por exemplo, uma folha de pagamento para um cliente e explica alguns pormenores, um roteirinho para ele saber como se portar em relação a vencimentos, alguns prazos que precisam ser antecipados, muitas vezes, isso ajuda muito mesmo, né? E gestão de tempo, gente, por quê? Porque a demanda no dia a dia do departamento pessoal é bem intensa, né? Essa semana, nós estamos já iniciando aí os procedimentos de folha de pagamento, eu lá no meu trabalho, né? E a correria é bem intensa, é grande mesmo. Porque você não para fazer a folha. Você está fazendo os procedimentos de folha, mas você tem tantas outras situações que chegam e você precisa resolver muitas vezes, né? Várias situações mesmo. E as questões comportamentais, né? Muito importante, gente. Relacionamento interpessoal. Como o professor Igor falou aí, não tem como a gente se trancar ali olhando uma CLT e não reconhecer que a gente trabalha com gente. Gente ao nosso redor, no escritório, na empresa que a gente trabalha,
precisamos nutrir relacionamentos bons ali de parcerias, né? Porque você ajuda, você é ajudado e todos nós precisamos dessa ajuda, né? Eu tenho colegas de outras áreas ali da contabilidade que, nessa época de folha, eles entram muitas vezes nos ajudando. E em outras épocas eu entro também ajudando eles em algumas coisas que eu não, nem domino, mas você entra numa parceria ajudando também ali, né? Esse trabalho de equipe, essa parceria é muito importante, né? E precisamos ter muita sensibilidade também a saber trabalhar bem os conflitos, né? Separar o assunto a ser trabalhado da pessoa com quem você fala, né? Saber trabalhar isso ali para atender bem o cliente, atender bem o empregado, né? Eu tenho uma situação que ficou marcada na minha experiência profissional, que eu fiquei quase uma manhã toda para explicar para um empregado no escritório que eu trabalhava, aqui no centro de Curitiba, explicar um cálculo de férias, que ele não entendia. Por que que ele tinha recebido as férias, aquilo estava descontando da folha dele, ele achava que não estava recebendo, e explicar aquilo, calcular, mostrar, né? E tudo isso se deu porque um contador, né, explicou errado para ele. Daí ele vinha lá e estava com essa dúvida toda, né? Foi uma manhã toda até veio o dono do escritório que eu trabalhava vir explicar junto, né, a mesma coisa. Ele saiu sem entender. Aí quando ele voltou para a empresa, aí lá o patrão dele ligou falando assim, olha, desculpa aí, obrigado pela atenção de vocês, mas é que agora ele entendeu. Ele entendeu porque a pessoa lá tinha explicado errado para ele, agora ficou tudo claro. Então, saber trabalhar esses conflitos, né? Saber trabalhar as situações aí, isso é muito importante, tá bom? Vamos lá, então. Então, trago como proposta para a gente pensar aqui, quando que, quando que inicia os trabalhos do departamento pessoal, né, que a gente abrevia como DP, na vida laboral de um empregado? Quando que eu, enquanto profissional de DP, começo a atuar, né? Porque, olhando para a minha realidade hoje, que eu compartilho com vocês, que trabalho no escritório de contabilidade, prestamos serviços de folha e outras áreas também, né? Mas a minha área que é folha. Quando que eu começo meu trabalho, né, ali efetivamente na vida de uma empresa, de um cliente. Então, o cliente está lá no seu dia a dia, com a sua necessidade, pensando sobre essas perguntas, né? Ele tem uma necessidade de um certo posto na sua empresa e está perguntando quem que vai trabalhar na minha empresa? Quem que eu preciso que ela venha trabalhar aqui? Então, ele se esforça ali para ver quanto que o mercado está pagando por aquela função que ele precisa. Ele faz todo um trabalho de pesquisa para ficar naquela média ali, né? Até que ele faz um processo de recrutamento, seleção para receber os currículos, para atender as pessoas, fazer entrevistas, ou ele terceiriza isso, pega uma empresa de recursos humanos, né, para fazer essa atividade. Até aí, o nosso cliente está fazendo isso, ele está fazendo essa correria, vamos dizer assim, ele está trabalhando essa demanda que é dele, é bem específica, né? O que ocorre é que, nisso que ele está trabalhando, muitas vezes, nós, enquanto departamento pessoal, nem fomos consultados ainda. E não são raras as vezes que, depois que ele já escolheu o candidato, selecionou a pessoa, definiu o salário, aí que ele manda para a gente, e daí, vai contratar, ok. Aí ele manda lá o salário X. Aí a gente tem que falar, mas fulano, olha, para essa atividade, para esse sindicato, essa convenção, o salário tem que ser outro, não pode ser esse salário que você ofereceu. Daí a gente orienta, né? Daí ele refaz ali. Então, o DP está nesse vínculo, de certa maneira, nessa ação, de certa maneira, enquanto o empregador lá, né, o empresário está trabalhando ali, junto com seus recursos humanos, ou ele mesmo, né, dependendo do tamanho da empresa, trabalhando essa contratação, né? Mas aí chega o dia em que ele definiu o candidato, escolheu a pessoa, ajustou o salário, tudo como vai ser, e vai contratar a pessoa, né?
Então, aqui, o departamento inicial começa, o departamento pessoal começa os seus trabalhos. De que maneira? Então, com dois fundamentos. Aí, com dois fundamentos, né? Que a gente, enquanto DP, precisa ter muito claro. Quem vai entrar nessa atividade específica, né? Identificar quem é empregador, quem é empregado, né? Empregador, a própria CLT define ali, né? Aquele que assume o risco da atividade, que está empregando, admitindo, está assalariando, contratando, né? E dirigindo esse serviço. Empregado, aquela pessoa física, né? A pessoa que é contratada, né? De maneira habitual, está sendo contratada ali para trabalhar, dar o seu trabalho ali e ser remunerado por essa atividade, né? Então, esse é o empregado, essa pessoa, né? Essa pessoa que é contratada, né? E ela, que é contratada, ela que faz essa prestação do serviço, né? Então, ela se coloca uma questão contratual ali, onde ela vai cumprir uma jornada, onde ela vai atender a certa, ter uma autoridade sobre ela, que ela tem uma subordinação, né? E ela tem um valor que ela recebe, né? Esse é o empregado. Então, vamos imaginar uma situação aqui, né? Essa é a proposta da nossa conversa. Nós temos agora que fazer a admissão do empregado, né? Vamos chamar aqui a nossa empresa modelo. E a nossa empresa modelo resolveu contratar o senhor José da Silva, né? Se tiver algum José da Silva aqui, me desculpe, é só um exemplo aqui, né? O José da Silva será contratado para essa atividade que ele vai ter na empresa, na nossa empresa aqui, tá bom? Então, quando o senhor José da Silva vai ser contratado, nós precisamos já ter, logo de cara aqui, vamos pensar assim, enquanto profissionais de DP, dois cuidados, né? Em algo que parece muito óbvio, né? Mas, às vezes, até profissionais já experientes da área de DP acabam falhando, e isso pode gerar consequências bem complicadas. Que cuidados? Dois básicos. Quais são os documentos obrigatórios que eu preciso ter ali conhecimento, que eu preciso manuseá-los, né, nessa admissão, e as informações que são muito importantes. Algumas delas nem são obrigatórias, mas são muito importantes para que eu tenha uma boa gestão, para que o meu cliente lá, eu, como na área da contabilidade, né, o meu cliente lá tenha uma certa segurança. Por quê? Porque, digamos, uma situação hipotética que o camarada começou a faltar na empresa, faltou. E a gente sabe que se ele se ausenta por aí 30 dias, né? Nós temos todo um procedimento para cuidar em relação ao abandono de emprego, precisamos mandar uma carta com R, com reconhecimento de conteúdo, ou um SEDEX, né, com conhecimento de conteúdo para ele, ou usar o serviço de cartório também para uma comunicação ali, onde ele vai receber aquela informação, né? Nunca se recomendou e nem é recomendado publicar em jornal, né? Jamais essas situações, mas o que eu falo em relação a informações importantes? É que eu preciso do endereço desse empregado, né? Para onde que eu vou mandar essa carta? Já tive várias situações na história de DP, assim, que a gente orientava o cliente, olha, você precisa mandar uma cartinha, então, mandar um telegrama, com conhecimento de conteúdo para endereço desse fulano e tal. Ah, mas eu não tenho endereço. Aí fica complicado, né? Então, informações muito importantes. Relação de documentos obrigatórios e informações muito importantes que precisamos, né? Isso tem sofrido bastante alterações também agora com a chegada do e-social, que a gente vai ver, né? Então, o que posso dizer documentação importante? Vamos pensar na carteira de trabalho e previdência social, né? Eu sou do tempo da carteira azul, né? Mas hoje ela está no celular,
né? Você baixa o aplicativo, está ali já por força da portaria aí, que está na tela, né? Você vê que a CTPS digital ela veio e substitui a CTPS física, né? Então, já se está priorizando essa questão da CTPS digital, né? Até cabe a nós, DP, sempre incentivarmos isso, falar, olha, baixa o aplicativo, acessa o site, faz o cadastro, né? E a gente, no dia a dia, monta ali o manualzinho para o cliente, para ele orientar um passo a passo para o seu empregado, manda o link prontinho, ó, clica naquele link, faz o cadastro, né? Então, a gente tenta facilitar ao máximo para que ele se aperfeiçoe nisso, né? Porque é muito mais seguro. A admissão em tempo real, né? A informação subiu, já está na CTPS física, na CTPS digital do empregado, né? Então, isso é muito importante. Informações aí da questão do PIS, né? Que ainda é um documento uma informação muito obrigatória, que precisa, né? Fornecido pela Caixa Econômica Federal, né? O empregador também pode fazer esse cadastro por meio de certificado digital, acessando o link ali de conectividade social, tá? Algumas informações que não são, vamos dizer assim, já se exigiu muito mais no passado, né? Mas eu penso que ela é importante porque ela atesta, vamos pensar assim, pensar a seriedade da pessoa que está contratando, né? A questão da pessoa que cumpre a sua obrigação militar com o seu país. Isso mostra uma questão de caráter da pessoa, né? Que seriedade ela tem diante do país, diante das instituições, o próprio título de eleitor, né? É obrigatório para quem tem 18 anos em diante, aí mostra a seriedade, né? Eu já estive em situações assim de empresas onde candidatos que estavam ali em processo e mostravam que não tinham feito o solistamento militar, alguns não tinham título, né? Aí, o que acontece? O empregador, enquanto está no processo, eu penso, poxa, essa pessoa não está mostrando uma certa seriedade diante da vida, né? Então, é muito importante isso também, né? Documentos e informações importantes no que se refere a dependentes, né? Hoje, para você cadastrar um dependente no sistema e você informar para o e-social esse dependente, sem CPF, sem a data de nascimento e sem o nome completo, não vai, né? A gente, hoje, por padrão, a gente até fala para o nosso cliente, né? Olha, sem CPF, nem mande, né? Porque não tem como. Se você manda, ele dá erro. Daí ele trava toda uma sequência de coisas que você precisa mandar de forma obrigatória e com prazo. Então, CPF, né? Aí, a questão do salário família também. Você precisa saber de informações da certidão de nascimento, uma obrigação legal aqui em relação à questão de vacinação, idade escolar dos filhos, né? E assim segue, né? Vamos dar uma corrida aqui para não nos delongarmos muito também. Mas a questão que algumas empresas, é mais difícil hoje em dia, né? As empresas estão mais bem esclarecidas nessa questão de reter documentos originais no RH, no DP, jamais. Jamais faça isso, né? É um grande erro. Isso pode trazer consequências bem sérias. O empregador lá que quer certificar que a mulher ou a menina que ele está contratando não está grávida. Também tem toda uma proibição legal, não se pode pensar sobre isso, né? Então, e tem lei para isso. O que dá para você se precaver e facilitar o dia a dia? É você compilar uma ficha de coleta de informações mais completa, onde você pode trabalhar todas as informações que são obrigatórias, todas que são ali importantes de você ter, você coleta essas informações numa ficha completa, né? Não retém fotocópia, não retém
documento em mãos, né? A CTPS é digital, ficou bem tranquilo. Então, isso agiliza um monte mesmo, né? Se depois... isso depende muito de cada sistema de folha que trabalha também, né? Mas depois eu coloco à disposição do professor Igor também, algum modelinho que a gente tem por aqui também. Se algum aluno quiser, a gente pode compartilhar dessa fichinha básica de dados, né? Dentro da realidade que eu trabalho, que ajuda e supre essa necessidade, né? Porque hoje há todo um cuidado em relação a essa questão das informações que transitam aí na folha de pagamento, na admissão, nas trocas de e-mails, WhatsApp, que é bem complicado, né? Trabalhar esse tipo de informação não é recomendado hoje em dia, né? Por questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós temos sempre tido cuidado de ter ali um termo, né, onde o empregado dá o consentimento da empresa trabalhar com esses dados. Então, ele está ciente desses dados que ele forneceu à empresa, ele está ciente de como a empresa trabalha essa questão de dados e para quem essa empresa também compartilha esses dados, como plano de saúde, e outros órgãos assim que dão os benefícios ali na folha, né? Então, isso a gente tem trabalhado sempre tudo por escrito para que fique ali o mais seguro possível, né? Porque a empresa é responsável por essas informações que transitam na folha. Compilei todos os dados, tenho a minha ficha prontinha, já cuidei de todos os detalhes ali que eu preciso ter. Aí o DP estava queimando a cabeça ali. Aí ele fala pro cliente lá assim, olha, o seu empregado já fez o exame médico para poder ser admitido? Né? Ah, não, ele está começando hoje, mas ele vai fazer o exame amanhã. Esse é o dia a dia do DP, mas o que você tem que orientar? Olha, ele precisa fazer o exame médico admissional antes de iniciar a atividade dele, né? Ou seja, o médico do trabalho vai dizer ali no atestado que ele está apto, que ele está pronto para assumir aquela atividade, né? Por que antes? Na verdade, sempre a admissão precisou ser feita antes do empregado começar a trabalhar. Então, eu preparava, coletava tudo antes, fazia toda a documentação, para que no dia que ele entrava na empresa ali, ele assinava, então, a documentação, né? Ok, tudo jóia. O que pega hoje é que, na prática, infelizmente, muitos faziam aquela coisa da admissão retroativa, né? Isso descumpre totalmente o que a lei prevê, né? Mas hoje, com o e-social, funciona assim. Eu preciso informar hoje, até hoje, todo o cadastro do empregado, a questão aí da admissão do empregado, se ele fez o exame ou não, né? Tudo certinho hoje, dizendo que ele começa amanhã. Então, eu tenho que fazer hoje, informando que ele começa amanhã, ou seja, é antecipado. E com a chegada do e-social, eu informo, e essa informação ele vai para o portal do e-social. Então, nós chegamos num tempo agora que a fiscalização antes era do fiscal batendo na porta da empresa para pegar a documentação e fiscalizar. Hoje isso se dá meio que em tempo real, né? Porque eu informo lá, se eu informo em atraso, eu informei que o empregado iniciou a atividade, mas não estava registrado. Então, por isso que eu preciso fazer antes de começar a atividade, né? Então, exame médico admissional. Então, tendo isso em mãos, eu vou para o meu sistema, eu vou poder colocar ali o meu empregado na folha de pagamento, no cadastro, né? E aí cada sistema vai emitir uma ficha registro eletrônica ali, com os dados do empregado, né? Nesse nosso exemplo aqui, o José da Silva, ele vai aparecer ali na ficha de registro, com a sua filiação, o seu endereço, vai aparecer ali com os filhos que ele tem, a data de nascimento, né? Vai indicar os documentos ali, como o CPF, o PIS dele, a data de admissão dele, né? Então, é a ficha registro do nosso empregado aí, José da Silva, né? Essa é um modelinho de papelaria, um modelinho mais antigo,
mas os sistemas vão emitir uma ficha parecida. Um detalhe ou outro que é diferente, né? Mas as informações meio que básicas e obrigatórias, ela vai trazer aí cada um no seu layout ali, né? Mas essa é a parte da frente, vamos dizer assim, da ficha registro. No verso dessa ficha, conforme o modelo antigo, nós tínhamos ali as atualizações, onde, à medida que o empregado vai tendo a sua vida laboral, situações vão acontecendo, né? Situações como o gozo de férias. À medida que sai de férias, a ficha vai sendo atualizada com a data do aquisitivo, com a data do gozo das férias, com os reajustes de salário que ele vai tendo no seu dia a dia ali, né, nos seus meses de trabalho, né? Tudo isso ia sendo coletado, né? Hoje, por trabalhar com o sistema, tudo isso vai sendo alimentado, de maneira que você, ao emitir uma ficha, você já puxa ali, então, todas as atualizações de maneira completa, né? Ok, fez o registro, aí vão ter alguns documentos básicos, depende de cada realidade da empresa, mas vamos pensar em documentos básicos na realidade da proposta que temos aqui. Um contrato de experiência, que geralmente é um padrão adotado pelas empresas, né? Sabendo que o contrato de experiência, ele pode ser firmado até 90 dias, né? Porém, ele pode ser prorrogado uma vez apenas. Se eu firmei um contrato de 30 dias, eu posso prorrogar por mais 60. Mas se eu já chegou a situações do empregador contratar por 30, eu quero prorrogar por mais 30, ok, prorroga. Aí, eu quero mais 30, não pode, né? Agora é indeterminado, porque só se aceita uma prorrogação somente, né? E o contrato de experiência, ele identifica ali, né, o empregador, identifica o empregado, identifica a atividade, a função, né, o cargo ocupado por esse empregado, a remuneração, a jornada que ele vai cumprir de trabalho, né, e diversas outras cláusulas, dependendo de cada situação, de cada empresa, né, dizendo também a própria situação do contrato de experiência em si, em caso de rescisão antecipada desse contrato, seja por parte do empregado, por parte do empregador, como que isso vai ser tratado, né? Em termos de pagamentos, em termos de valor ali, como que isso vai ser tratado? Isso tudo consta no contrato de experiência, né? Também ali, ó, quando vai ser prorrogado esse contrato, então, nós temos um termo em destaque ali que precisa ser firmado, né? Ser firmado documentando que o contrato está sendo prorrogado a partir daquela data. Tudo assinado por empregado, empregador e empregado, né? E no tempo da CTPS física, vamos pensar assim, da carteira de papel, então eu tinha mais ou menos essa telinha que eu estou apresentando aí, onde eu teria a identificação do empregador, eu teria o cargo ali, né? O CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, indicando ali o código de cada função, a data de admissão, né? E toda a questão da remuneração do início desse empregado ali, que eu colocaria nessa CTPS física, né? Eu iria também para anotações gerais, né? Onde ali vai ser firmado há um tempo atrás, a gente colocava ali, quando a empresa fazia o cadastro no PIS, colocava o cadastro no PIS na carteira, né? Onde colocava também ali as anotações da experiência firmada nesse contrato em anotações gerais, tá? TPS física, um prazo de 48 horas para entrega, né? Na digital já facilitou bastante, porque quando você faz a informação, você tem até 5 dias para poder fazer os procedimentos ali, né? O prazo deu uma dilatada aí, ajudando um pouquinho o pessoal do DP. Quando era a situação de cadastro no PIS, digamos que uma situação dessa de papel até pode ocorrer, vamos pensar assim, se for lá num recanto mais desinformado, né? Da Caixa Econômica, numa cidadezinha bem do interior, né? Bem difícil o acesso. Mas, no geral, hoje em dia,
por meio desse link aqui da conectividade social, o empregador, com o certificado digital, vai e ele cadastra, e já cadastra o empregado ali, já sai o PIS, né, tudo certinho, ele já pode fazer a admissão desse empregado, né? E até a parte da admissão, né? Então, é basicamente uns documentos básicos, né, que são firmados ali no início da vida laboral desse empregado, né? Salário família. Salário família é algo que a gente trata ali no início da admissão do empregado, para ver se o empregado tem filhos menores, de até 14 anos, né? E se a remuneração dele também está até essa faixa atual aqui, olha, 1.565,98 é o valor vigente. Se a remuneração dele é até esse valor, então ele recebe aqui R$ 56,47 na folha por filho, né, de até 14 anos de idade ali, que é o salário família. E quando a gente emite salário família, os próprios sistemas também já nos ajudam a emitir dois documentos, né, a ficha de salário família, e esse aqui é o modelo de papelaria mais antigo, quando era o tempo da datilografia ainda, e tinha um verso ali para estado de vacinação, tudo que era colocado e atualizado, né? E hoje, aqui está demonstrado um modelinho de um sistema já, onde ele emite as mesmas informações de maneira mais sintética ali, né? Colocando que é obrigatório a ficha de salário família e já em seguida o termo de responsabilidade também da concessão do salário família, né? Onde se coloca ali também a identificação dos filhos dependentes do salário família, com a data de nascimento, né? E toda uma declaração que é assinada pelo empregado, né? E aqui, esse aqui é o modelinho de papelaria, e aqui temos um modelinho aqui de sistemas, né? Sistemas. Vamos controlando o tempo aqui para a gente... o professor Igor falou que a gente está até meia-noite aqui, nem tanto, né? Mas vamos controlando o tempo aqui para agilizar bastante. Outra documentação impressa também ali no ato da contratação é quando o empregado declara os seus dependentes para fins de imposto de renda, há um termo que ele assina desses dependentes que ele está declarando como dependente do imposto de renda, né? Então, o sistema vai tratando essas informações, dizendo a relação de dependência aqui, a data de nascimento desses filhos e CPF, muito importante CPF, né? Então, chega o salário família, dependentes, né? Aí, um item básico também no início do empregado é a questão do direito ao vale-transporte, onde se o empregado faz uso do transporte público, ele precisa desse transporte, então, por lei, a empresa é obrigada a fornecer esse benefício para o empregado, né? Então, ela vai fornecer esse benefício do vale-transporte, que é uma obrigatoriedade, podendo descontar até 6% do salário do empregado, limitado sempre ao valor do que foi concedido, né? Então, há toda uma implicação aqui de vale transporte, em ficha, em crédito de cartão transporte, né? Ó, Curitiba é esse cartão transporte que a gente utiliza, da URBS, né? Então, é o padrão, né? Mas há toda uma questão polêmica hoje sobre o vale transporte em dinheiro, em benefício como crédito ali no cartão transporte, né? Então, existem várias correntes aí. Nós temos seguido uma corrente de que vale transporte em dinheiro é somente em caso de exceção. Exceção porque, de maneira taxativa, o que a lei coloca ali, né? Na insuficiência de estoque, se a URBS, durante um mês, estiver em pane lá com seus sistemas, e não tem como o empregador comprar o crédito para colocar o benefício do empregado, então, estamos na exceção. Aí sim, ele pode dar o dinheiro para o empregado se deslocar. Nós temos seguido uma linha mais criteriosa nesse sentido, de não entrar, às vezes, na conversa do sindicato X, o Y, que autoriza algumas coisas, e
e já vimos vários problemas, né, em ser convertido esse dinheiro dado ali em vale transporte, para transporte, e às vezes dão de forma irregular também, né, ser convertido em salário, e depois ter toda uma implicação de cálculos, de diversas coisas que a empresa acaba tendo que pagar para o empregado, né? Mas se está tudo certinho, o empregado precisa do transporte ali, e ele assina um termo de declaração desse benefício, né? Onde ele indica qual é a linha que ele utiliza, qual é o valor desse benefício que ele utiliza, né? Para ir para o trabalho, para voltar para sua casa. Então ele assina né? E ele assina dizendo que ele concorda com o desconto de 6% da sua folha, né? Então, ok, fica tudo redondinho, né? Ele tem um benefício do Vale Transporte para ir para a sua empresa. Ok, chegamos até aí. Tá tudo ok. Algo que o departamento pessoal tem que fazer e ter muito cuidado quando faz a contratação de empregado é conferir se a admissão dele subiu, a gente chama assim, subiu, né? Foi enviado para a social. E a gente tem um termo técnico que é um código S2200. Se o 2200 subiu, integrou, está tudo ok, fechou, ok. Ou seja, ele está admitido, ou seja, essa informação vai para a CTPS digital. Então, ali a gente cumpre o prazo, né? Cumpre o prazo e o DP tem que ficar muito atento a esse prazo, se ele é cumprido dentro do que a lei exige, né? Então, no geral, vamos dizer assim, a gente utiliza um sistema, né? Um sistema de folha. O sistema de folha, ele faz de maneira automática, ou depende de cada sistema ali, nos seus procedimentos, ele faz esse envio. A gente acessa o portal, confere, tudo ok. Não se tem recomendado fazer isso de maneira manual, porque você pode acessar o portal e no portal você colocar o empregado, colocar as informações do empregado, colocar o cargo, colocar isso, aquilo e tal, né? Você pode, mas o controle disso é bem complicado, gente, né? Não se recomenda. Todos os profissionais, todos os consultores, todos os treinamentos, né? Todos que ensinam nessa área têm dito assim, não é um bom caminho, porque o risco de errar é muito alto, né? Você trabalhar com o sistema, você já precisa ficar atento ali, se subiu ou não. Imagina tratar isso de maneira manual, né? É bem complicado. Então, e-social, né? Então, o que é o e-social? Quando eu mando essa informação, é para esse ambiente aqui, ó. Eu coloquei uma telinha aqui para a gente ter uma ideia como é. Esse é o portal, né? A carinha do portal do e-social, onde eu vou entrar aqui, entrar com o Gov, ele vai abrir uma telinha para o certificado digital, eu vou abrir o arquivinho de certificado digital, eu vou estar dentro do ambiente onde eu posso consultar pelo CPF do empregado, sem informação ali, gestão de empregados, subiu, está tudo ok, tá? Então, essa é a parte de admissão até o envio do e-social, né? Vamos lá. Então, o que a gente viu até aqui? A gente viu documentos e informações importantes ali na admissão do empregado. Nós vimos alguns documentos importantes a serem emitidos, né? Alguns deles impressos para assinatura do empregado, e essa comunicação da admissão para o social. Isso é básico em toda a parte de admissão, procedimentos do DP, né? Na parte do social. Agora vamos pensar um pouquinho de folha. O nosso José da Silva já foi admitido, está tudo ok ali no sistema, já está feliz da vida, trabalhou o mês todo. E aí chega um dia que, para nós, o DP, é um dia de correria, correria, correria mesmo, né? Dias e semanas, muitas vezes. Mas para o empregado é uma época feliz, porque vai cair o dinheirinho na conta dele, né? Ele vai receber a graninha dele merecida, porque trabalhou bastante, né? Então, quando a gente vai tratar a questão de folha, a gente vai ter que pensar algumas coisas. A gente vai ter que pensar como que está o salário do empregado, está ok, né? Eu vou fechar uma folha, preciso saber, o sindicato teve alguma alteração de salário, ou o próprio empregador, de maneira espontânea, deu alguma antecipação, mexendo no salário dele, né? Melhorando o salário dele.
Vou ter que trabalhar as questões do fechamento para saber ele trabalhou a jornada normal dele, ele teve hora extra, né? Se teve hora extra, tem uma irmã gêmea que sempre aparece ali com a hora extra, né? Que é essa hora extra refletindo no descanso semanal remunerado, que implica num cálculo ali que a gente tem que fazer, né? Esse empregado, ele trabalhou após as 22 horas, implicando em adicional noturno, ou não, foi só diurno, né? Se foi para o noturno, isso também reflete no cálculo do descanso semanal remunerado. Esse empregado teve salário família, o nosso empregado José da Silva aqui, ele tem 2 filhos com salário família, a gente viu ali, né? A gente viu também que ele tem vale transporte, tem um desconto de vale transporte na folha. E ele vai ter que obrigatoriamente contribuir para a Previdência, né? Então, vamos pensar ali agora, o que que é isso, né? Então, o salário que vai estar na folha dele é o salário é, que foi fixado, nota da contratação, é aquele que está no mês dele ali também, né? Como salário base. E essa folha dele é composta por remuneração, que é aquele conjunto de vantagens, né? De itens que ele recebe, né? Na sua folha, né? A gente viu ali hora extra, o adicional noturno, que para o empregado urbano, né? É das 22 às 5 horas da manhã, considerado como hora noturna, né? E o descanso semanal remunerado, previsto em lei aí, que todo empregado tem, né? Tem esse descanso semanal de 24 horas consecutivas, né? Preferencialmente aos domingos, conforme a lei coloca, né? Então, o nosso empregado José da Silva, né? Nosso José da Silva, ele bateu o ponto lá, é aqui um ponto manual, né? Que pode, a gente sabe que o ponto ele pode ser manual, mecânico, eletrônico, né? Digamos que o José da Silva, ele teve lá o ponto manual e registrou as suas horas de trabalho ali para a gente poder fechar a folha, né? Então, um tópico aqui importante de adicional noturno, que eu citei ali, que é o trabalho urbano, é de 22 às 5 da manhã, porém, a própria legislação coloca que por ser um trabalho mais difícil, que exige mais do empregado, né? Trabalhar noturno não é o natural, né? Então, ele exige mais. Então, há uma compensação da lei ali, dizendo que tem que ser pago no mínimo 20% sobre o salário a mais, sobre essa hora de trabalho a mais para o empregado, né? Então, isso pode ser estendido, ampliado em algumas convenções, tem alguns casos específicos disso, né? Mas, conforme o preceito legal ali, pelo menos 20% sobre o salário, né? E outra é o detalhe de que uma hora noturna não é a hora de 60 minutos normais, né? Mas a cada 52 minutos e 30 segundos equivale a uma hora de trabalho noturno. Então, há todo um trabalho ali que os sistemas de folha trabalham bem isso aí, mas a gente precisa saber trabalhar esses cálculos também aí no Excel, trabalhando a questão de conversão de horas também, né? Voltando à matemática rudimentar lá de transformar horas ali para centesimal, isso é importante saber para saber trabalhar, né? Já vou explicar isso um pouquinho mais à frente, uma dica aí importante para o dia a dia. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, numa simulação de folha do nosso empregado José da Silva. Digamos que ele trabalhou lá, né, como mensalista, lá em janeiro de 2022. Ele foi admitido em 3 de janeiro de 2022. Então, ele teve 29 dias, né? 29 dias de trabalho lá em janeiro de 2022. Eu digo que na esmagadora maioria dos lugares que eu já trabalhei, nós temos sempre adotado a prática do cálculo pela quantidade de dias do mês. Há aqueles que seguem uma linha de sempre dividir por 30 o salário do empregado.
Em toda a experiência que eu já tive até aqui, a gente sempre, em treinamentos também, a gente sempre seguiu uma linha, com as consultorias que a gente trabalhava também, que tinha a supervisão deles, né? De sempre seguir uma linha de trabalhar a quantidade de dias no mês, ou seja, pegar o salário do empregado, dividir por 31 vezes os dias que ele trabalha. E trabalhar isso para a questão do salário, trabalhar assim para a questão de férias, e a matemática fecha bem legal ali, né? Do que sempre padronizar 30, depois se começa a ter que explicar para o empregado alguma coisa diferente ali, fica bem complicado, e às vezes a conta não fecha, né? Mas vamos detalhar aqui essa visão geral que eu coloco desse lerite do empregado. O que eu coloco aqui? É bem explicando isso, olha. O salário do senhor José da Silva, ele tem 29 dias trabalhado. Então, eu vou pegar o salário dele, contratual, que é 2.186,80. Nós pegamos aqui um piso aleatório de um sindicato aqui da região. Eu divido por 31 dias do mês de janeiro e multiplico pelos 29 dias trabalhados. Então, eu tenho, então, o valor do salário desse empregado. Ok? Vamos pensar aqui agora, se eu simular aqui que esse empregado ele tem lá 5 horas extras a 50%, né? Porque a hora extra, as horas extras normais, o padrão aí são 50%, salvo exceções que alguma convenção coletiva coloque alguma regra que seja mais vantajosa para o empregado, né? Mas o padrão 50% e 100%, né? Digamos que o senhor José da Silva aqui teve 5 horas extras. Como que eu calculo isso, né? Eu, o nosso empregado ele tem uma jornada mensal de 220 horas, então o salário dividido por 220, né, eu chego no valor hora desse empregado. Então, sobre esse valor hora, eu acrescento 50%, né? Para eu chegar, então, que uma hora extra de 50% desse empregado é 14,91. Logo, eu tenho que, então, 14,91, que é a hora extra dele, com 50%, vezes as 5 horas, eu tenho o valor da hora extra que eu devo pagar de 5 horas extras do nosso empregado José da Silva, né? Então, uma simulação aqui de 5 horas extras do José da Silva. Mas lembra que eu falei que tem sempre uma irmã gêmea que tem que caminhar junto com a hora extra, com a hora extra, o sinal noturno, que é o caso do José da Silva aqui, olha. Eu preciso pegar lá em janeiro daquele mês, né? Da contratação dele, onde eu tenho que, naquele mês lá de janeiro, eu tenho 25 dias úteis de trabalho naquele mês, segunda a sábado, e eu tenho 6 domingos e feriados, contando domingos e feriados, que são os DSRs, né? Descanso semanal remunerado. Então, aquelas horas extras, elas refletem nesse cálculo. De que maneira? De uma maneira muito simples. É eu pegar o valor da hora extra que eu tenho, que é o 74,55, né? Eu divido pela quantidade de dias úteis daquele mês, multiplico pelos domingos e feriados, e eu tenho, então, o reflexo dessas horas extras, né? Alguns sistemas colocam ali integração das horas extras no DSR, ou seja, o reflexo, eu tenho aquele valor que é calculado por empregado, ok? Vamos pensar aqui no sinal noturno, que é uma coisa bem prática e acontece no dia a dia ali, né, do nosso dia a dia dos empregados. Vamos pensar que uma hora diurna é 60 minutos, né? Porém, uma hora de trabalho noturno deve ser, a cada 52 minutos e 30 segundos, equivale a uma hora noturna. Então, como que eu posso facilitar isso no dia a dia? Se eu fizer uma operação simples aqui de pegar os 60 minutos, dividir por 52,50, porque o 30 hora eu preciso colocar como 50 na calculadora, né? Eu chego num fator que vai me ajudar a fazer redução dessas horas, né? Então, eu tenho ali, digamos, se fosse uma hora, eu tenho pegar uma hora vezes 1,142857, eu tenho 1 hora e 14 de trabalho noturno,
que equivale a 1 hora de 60 que ele trabalhou. Então, isso me ajuda um monte no dia a dia, né? Para poder calcular e saber como pagar aquele 20% de maneira destacada ali com adicional noturno, né? Aquele 20% tem que pagar como adicional noturno para o empregado para poder chegar no valor e fazer o reflexo da mesma operação, ó, de pegar, dividir por 5 vezes 6 e calcular o adicional noturno. O vale transporte, né? O vale transporte eu vou pegar ali o salário do empregado, multiplicar por 6% para saber até quanto pode ser descontado. Então, até, isso tem que está bem fixado, né? Até 6%, né? Até 6% é o valor que o empregado pode legalmente participar do custeio desse vale transporte, tá? E INSS. INSS, há um tempo atrás, era bem tranquilo fazer, né? Era aplicar a porcentagem, fechou, bateu, ok. Mas teve um ajuste nessa maneira de calcular INSS que a gente precisa fazer com mais detalhes, né? Onde se criou algumas faixas, né? De que até 1.212, 7,5%. De 1.212,01 até esse valor 2.475, tem 9%. E assim segue, toda uma faixa, né? Só que não é apenas eu pegar o valor e aplicar naquela faixa específica, mas eu preciso fazer de maneira escalonada aqui. Como? Eu tenho que pegar o salário do empregado, vamos dizer assim, a base do nosso empregado aqui é 2.140,97. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber até 1.212, que é a parte inicial da faixa. Quanto é 7,5%? É 90 e 90. Ok, eu calculo, deixo separadinho. A diferença de 1.212, né, para a próxima faixa que o empregado tem, né, qual o valor? Qual é o valor que eu tenho da diferença ali? Então, eu tenho aqui, ó, depois do valor base, diminua o valor da faixa anterior e aplica a porcentagem da faixa. Ou seja, eu pego a diferença aqui, 2.061 para 1.212, e eu tenho a diferença 928,97. Sobre esse valor, eu aplico o 9%, que é a próxima faixa, onde se encaixa aqui o nosso empregado em questão da folha. Então, antigamente, eu pegava o salário do empregado, aplicava a faixa direto e recolhia o INSS. Agora não. Eu tenho que saber quanto é o 7,5 da primeira faixa, quanto é a diferença entre um e o outro, e aplico sobre os 9, para daí somar o resultado da primeira faixa, o resultado da segunda, e então saber qual é o valor do INSS que esse empregado vai contribuir. Então, deu uma mexida boa nessa questão aqui, há um tempo atrás, né? Alterou bastante a forma do DP trabalhar. Os sistemas fazem isso, mas é aquela velha história, né? A gente precisa saber ali calcular, trabalhar certinho, né? E vou dar uma corridinha aqui, professor Igor, que já acho que deu já 1 hora de fala, né? Pois é, mas veja que o povo está tudo aí ainda, aí, né? E está aumentando, hein? Já temos Então tá. 330 na sala aqui. Então tá bom. Se puder dar uma adiantada aí, Naldinho, tá? Vamos então fechar aqui. Só fechar essa questão aqui. Digamos assim, resumindo aqui, calculei o INSS, tem uma folha pronta. Como que é o dia a dia do DP? Duas coisas que você vai visualizar aqui. A antiga GPS, por que a antiga GPS? Porque antes era assim, uma empresa com esse código, que era a empresa optando pelo Simples, o que ela fazia? Ela recolhe o valor que ela descontou do empregado, né? Ela recolhe para a Previdência. Era nessa guia, né? Ó, até essa data. A partir
da chegada do E-Social, DCTF, tudo isso mudou. Eu acesso agora o ECAC da Receita Federal, é tudo cruzamento aqui, E-Social, ECAC e Receita Federal. Nesse portal, via certificado, seja a empresa com seu certificado, seja o escritório contábil com o procurador dessa empresa, né? Ele entra no site, ele vai acessar a parte de declarações, né? Da DCTF ali. Então, ele vai visualizar aquele ambiente do ECAC ali, onde vai aparecer tudo que subiu por meio do E-Social, aquele valor X. Bateu, tá tudo ok? Então, eu vou transmitir, vou assinar tudo digitalmente, né? E vai emitir essa simulação aqui. Aqui é um pedacinho de um DARF previdenciário, vamos dizer assim, era antiga GPS, agora é esse DARF, parecido com esse, que é gerado com um valor que a empresa vai ter que recolher. Digamos, se eu estivesse fechando a folha de setembro agora, 2022, até o dia 20 do 10, eu estarei recolhendo esse INSS da folha, tá? Até o dia 20 do mês subsequente, né? Então, aqui chegamos até a folha, né? Vamos pensar aqui agora de maneira, algo que ainda é vigente, por quê? Porque logo vai entrar o FGTS digital, mas ainda estamos na era da CFIP, GFIP, né? Onde essas duas telinhas aqui que a gente tem são informações, é o arquivo que eu gero no meu sistema de folha e trago para esse sistema, e aqui eu trabalho o 8% sobre o salário do empregado, que é o FGTS, né? E vou ter essa guia aqui, ó, FGTS, né, com a competência certinho e o valor do 8% daquelas verbas que incidem FGTS sobre a folha do empregado. Então, meio que até aqui eu fecho a questão da admissão em geral, né? Fecho a questão de folha também, de uma maneira geral, para ter apenas uma ideia aqui das telas que a gente manuseia no dia a dia do DP. Isso aqui, tudo via sistema, né? Mas com muita conferência também, tá bom? Algo que faz parte do dia a dia do DP é essa questão de férias. Férias que podem ser férias normais ou férias coletivas, né? E que a gente precisa ter sempre em mente ali duas coisas, né? O período aquisitivo das férias, que é o período que o empregado entrou na empresa, ele começa a adquirir esse direito, né? As férias. Então, ele cumpre 12 meses de trabalho e ao final desses 12 meses, então ele passou a ter direito às férias. E a partir desses 12 meses que ele completou, inicia um outro período, que é o período concessivo, ou seja, são os 12 meses que ele obrigatoriamente tem que cumprir, tem que gozar essas férias. Aí é o empregador e o DP, precisam estar muito atentos, né? E o DP, nosso dia a dia, a gente cuida sempre de toda a folha, mandar um relatório para o nosso cliente, falar assim, olha, segue o relatório de férias vencidas, né? O prazo para concessão das férias do José é até tal data. Cuidado, né? Então, todo mês a gente faz esse vídeo relatório. Parece até maçante, mas é a gente se precavendo também para que o cliente esteja bem avisado, porque é muito importante. Porque se ele não recebe as férias, se ele não goza as férias nesse período concessivo, extrapolou esse período concessivo ali, ele entra no direito às férias pelo dobro da remuneração, né? Então, é o que a gente chama de férias em dobro. Então, isso é muito importante. Com a chegada da reforma trabalhista em 2017, as férias foi dada uma mexida bem considerável, né? Porque antigamente as férias poderiam ser concedidas duas vezes em questão de coletivas, né? Mas agora a lei permite que elas sejam concedidas em até 3 períodos, né? Em até 3 vezes, vamos dizer assim, não seria esse o termo exato, mas
mas nenhum desses períodos pode ser menos de 5 dias, né? E também um deles tem que ser pelo menos 14 dias. Então, é essa questão das férias, né? Que elas podem ser fracionadas em até 3 períodos. Ó, mas um não pode ser inferior a 14 e nenhum deles pode ser inferior a 15, né? Então, são cuidados que tem que se ter ali na hora de conceder as férias. Lembrando sempre que o empregado pode converter 1/3 do direito em abono, ou seja, que a gente chama popularmente de vender as férias, né? Então, as férias, no abono pecuniário, né? Chamado tecnicamente o nome aí, que pode ser concedido, né? Existem mais detalhes sobre a questão de férias, como, por exemplo, o dia a dia do DP. Essa é a proposta aqui, no dia a dia do DP. O empregado falta de maneira justificada lá, e aí chega o dia das férias, ele acha que vai gozar 30 dias de férias, mas de repente chega lá o recibo do direito dele de 24 dias. Aí ele faz o barraco lá e briga na empresa, né? Só que é uma questão legal. Se o empregado tem entre 6 e 14 faltas, o direito às férias dele diminui a 24 dias. Então, se ele faltou de maneira injustificada, ele vai sofrer nesse direito dele, vai ser prejudicado nesse direito, né? E se ele tiver acima de 32 faltas, olha, infelizmente ele perde, né, as férias a que ele tem direito nesse período, né? Tem toda, na própria legislação, tem toda uma tabelinha que nos ajuda a trabalhar essa questão aí das férias, né? Que é muito importante também. E aí a gente gera as férias ali, por padrão, as férias têm que ser comunicadas com 30 dias de antecedência ao empregado que ele vai gozar as férias, porque o gozo das férias é um ato do empregador de ele organizar essa escala de férias, né? Para que o empregado goze dessas férias. Então, aí, até 2 dias antes dele sair de férias, ele vai receber esse valor que é gerado, um recibo de férias ali, discriminando as verbas, as médias de eventos se tiver, né? E assim segue, né? Professor Igor, o tempo correu bastante, chegamos até as férias, né? Eu não sei como... Saímos de férias? Chegamos até as férias, estamos de férias. Né? Bom, olha só, a Judete entrou aqui na sala para... Entrou na sala aqui para fechar a sala, a Judete. Brincando com ela, né, ela estava com dificuldade de entrar na sala aqui. Naldinho, vamos fazer assim, né? Espera aí um pouquinho. Tira o seu share screen da tela Ok. aí, por favor. Ok. E aí, se o Reinaldo também puder voltar para cá, a gente já... Deixa eu colocar o Reinaldo aqui na... Porque assim, né? Pô, cara, eu tô vendo aqui os comentários, Edinaldo, e rapaz do céu, é muita coisa, né? Não é lógico, né? As rotinas de recursos humanos, né? Não era, eu sei que não é essa a pretensão, né? De passar todas as rotinas de recursos humanos numa live, né? Não tem, né? Não cabe, né? Mas o que o pessoal está pedindo aqui, viu, Edinaldo? Eu tô procurando aqui na nossa conversa anterior do Zap aqui, é o link do material, cara. Ah, tá. Peraí, que eu tô rodando aqui, eu não tô... Ele tá no... eu acho que eu achei. Quer ver? Eu vou colocar no chat aqui. Como que é o nome? É no Hotmart, né? Eu coloquei, igual eu falei, essa vivência com a menina que eu fui ensinando esse tempo, trabalhando com ela, surgiu o e-book que eu coloquei à exposição, um precinho bem camaradinha lá na Muito Hotmart, camarada, muito né? camarada. É bem Achei para ajudar camarada até quem está demais, cara. começando mesmo, né? É quem está começando. Se Achei até dobrar o camarada... preço, que o pessoal não vai nem reclamar, viu? Achei camarada... rapaz, eu achei... Ó, pessoal, eu tô vendo aqui no Hotmart, não é nem R$ 15.
É sério, não é um lanche que o William vende lá no McDonald's. Então, assim, bom, vocês viram o material aí, que é assim, cara, não é só para quem está fazendo RH. É um material que é para pegar o cara pela mão assim e ir levando, né? Então, assim, aí, ó, ainda fiz a propaganda do lanche do William aí. Aí é. Inclusive, o William é um dos que tem pergunta aqui, Edinaldo, porque agora vem a parte das perguntas aqui da galera, né? Eu dei, Vamos eu lá. dei, eu dei uma filtrada ali até por conta do tempo. Mesmo assim, tem muita coisa. Eu acho que você vai ter que voltar outro dia aí para continuar das férias para frente, né? Eu Depois o imagino pessoal, que só no tópico de admissão ali já seria muita coisa. depois o pessoal coloca aí no chat aí o que vocês acham da gente trazer o Edinaldo de novo aí, né? Aliás, assim, né? Já é a segunda vez. Eu não lembro quando foi que você veio aqui presencialmente, que você veio junto com a Bianca, lembra? Fui eu e minha esposa. A esposa do Isso, Edinaldo. A esposa do Edinaldo é psicóloga, isso. então, como eu falei, né, são pessoas que trabalham mesmo com pessoas, e também, naquela época, também foi um momento muito legal, também falando sobre isso, né? Então, assim, já fica o convite aí para nas cenas dos próximos capítulos a gente pensar em uma outra fala aí, Edinaldo, beleza? Estou à disposição que puder ajudar, a gente tá junto aí. Eu posso trazer algumas perguntas para você aqui? Vamos lá. Então, vamos lá. Se eu não souber, a Não, gente aí a conversa gente por pede, e-mail depois aí aí. a gente pede a cola pro Renan. É isso. Aliás, a primeira pergunta, ela acaba atravessando um pouquinho a área do direito mesmo, né? Uhum, Ela fala sobre equiparação salarial, entendi. né? Então, a pergunta é da Tatiana Romano, e ela pergunta com relação à equiparação salarial, o papel do departamento pessoal com relação a isso. Eu sempre, de maneira bem prática, converso com o empregador, avaliando algumas coisas juntos. Por exemplo, se eles fazem a mesma atividade prática ali, se é exatamente igual, né? O cuidado dele também organizar, porque às vezes ele tem lá, às vezes no dia a dia, é o que a gente aprende a RH, aquela questão de fazer a descrição dos cargos, né? A descrição dos cargos. Se o auxiliar de produção que inicia desempenha tais atividades, mas se à medida que ele pega experiência, ele já começa a ampliar isso também, né? Acho que o empregador tem que tomar esses cuidados para ter bem diferenciado o que um faz, o que o outro faz, para que não seja igual. Tem um critério muito básico também em relação à diferença de tempo, né, entre eles, 2 anos de diferença, que tem que ser avaliado ali para questão se dá direito ou não à equiparação, né? Acho que são critérios que a gente conversa no dia a dia que ajudam o empregador a pensar bem, né? Pensar bem sobre a cuidar no dia a dia ali, né? Isso da maneira prática de DP, o que a gente conversa É, ali é, para a, orientar, né? a pergunta tem esse viés Uhum. dentro do departamento pessoal, né? Isso, a O, descrição de cargo é muito importante. A gente aprende, nas aulas de RH, a gente aprende a fazer descrição de cargo, né? Isso ajuda muito para o empregador ter esse mapa certinho, né? De como conduzir o negócio ali, né? e eu comento com os alunos, a gente tem extensão acadêmica, né? Que a extensão acadêmica é aquela atividade que o aluno desenvolve a prática, né? É como se fosse, vamos dizer assim, o antigo estágio, né? Mas Uhum. com uma carga horária bastante reduzida, né? E eu comento com os alunos de RH que você fazer o descritivo de um cargo, a Uhum. descrição das funções daquele cargo, é primordial. Às vezes, pequena empresa, um pequeno empresário, ali, o cara vai contratando e vai colocando, né? E depois isso dá um problema lá na frente, porque não, Sim. não tem essa descrição de cargo,
O cara que é o chapeiro da padaria, ele acaba limpando o banheiro também, e depois aí numa eventual demissão, isso daí acaba com o professor Reinaldo, né? Lá na justiça, né? E quem reclama é o ex-empregado, né? Então é uma, como eu falo para os alunos, né? Como a extensão acadêmica tem uma função social no processo, né? E algumas vezes a gente tem serviços e serviços, né? Então, às vezes não é dada a devida atenção a esse tipo de ação da empresa. É bastante interessante o treino, o treino da vivência profissional nesse sentido, né? Então, vamos pegar um cargo aqui, estou dando exemplo aqui do chapeiro, que já está chegando quase na hora da janta, né? Então, vai pegar lá, pô, o que esse cara faz? Ele faz assim, 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 assim. Essa aqui é a função dele dentro da empresa. Vamos para mais uma aqui. Enef Ribeiro pergunta assim: duas pessoas trabalham na prefeitura e fazem a mesma função, concursada, estatutário, né? E a outra pessoa é CLT. Isso também, o fato de ser CLT, uma com estatutário, a outra, também entra nessa questão de equiparação salarial. Como é que o departamento pessoal vê essa questão? Eu vou passar a bola para o nosso gestor Aí, público aí, então vamos lá. que pegou uma área que realmente eu não atendo, né? Essa área Pública. são institutos diferentes, vamos dizer assim, né? Mas Isso. ele vai poder dar mais base aí sobre isso. Sabe, Reinaldo? Questão da equiparação salarial na gestão pública, é isso? O NF coloca assim, né, que uma é concursada e a Certo, outra é SLT. certo. As duas prestam, trabalham na prefeitura, no órgão público, né? Tá. Então, se existe aí alguma diferença, né, nessa questão Uhum. quando se trata de questão salarial. Primeira coisa que a gente fala em direito é tudo depende, né? Primeiro precisa saber o motivo pelo qual nós temos dois profissionais, cada qual em um regime jurídico de contratação distinto, né? Então, pode ser, por exemplo, que o profissional que está como CLT, ele seja oriundo de uma atividade terceirizada do município, por exemplo, entendeu? O que eu adianto é que uma equiparação salarial para o estatutário, por exemplo, ela não é possível na medida em que o salário do estatutário e o salário do servidor público, de modo geral, ele vem daquilo que nós tratamos lá em direito empresarial, por exemplo, né? Nós tratamos sobre as questões da administração pública, sobre o artigo 37 da Constituição, que é o primeiro princípio da administração pública, que é a legalidade. Então, se o salário não estiver definido em lei, né, e se houver uma diferença, eu vou aplicar aquilo que está estabelecido em lei, né? Esse é o critério básico para a administração pública, estar estruturado na lei. Agora, a questão, deixa eu só ver aqui. Ah, tá. A NF falou aqui que é referente à insalubridade, tá? Sim. Vamos lá. Se é sobre insalubridade, é importante que cada município estabeleça a sua regra específica de insalubridade, tá? Na falta dela, será aplicada como base o que nós temos disponível, que é a CLT. Mas não é o adequado, não é o correto, tá? Eu diria que é muito mais uma gambiarra do que qualquer outra coisa, tá? Mas a base de incidência será o salário mínimo, porque é isso que o STF, né, numa gambiarra também,
assim nos estabeleceu. Porque nós tivemos recentemente uma alteração, eu não vou dizer que é recentemente, há algum tempo atrás, uma alteração no artigo que trata sobre a insalubridade, falando sobre a possibilidade de aplicação do salário base, né? E aí se tratou sobre a inconstitucionalidade disso e, enfim, até que se resolva isso, que nós aplicamos justamente o salário mínimo. Então vamos aplicar o salário mínimo até que se resolva a situação. Sobre PCMSO, o Rogério Oliveira pergunta de quanto em quanto tempo a empresa precisa realizar o PCMSO? PCMSO, na norma regulamentadora 7, né? Toda empresa que admite, ela tem ali a sua obrigatoriedade de cumprir certos programas, né? Então, digamos, o que eu citei ali, o admissional é um detalhe do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ali envolve a admissão do empregado, ali envolve os exames periódicos, né? De tempos em tempos, depende de cada função que o empregado desempenha, a atividade dele. Ali também temos o exame de retorno, né, ao trabalho, quando o cara ficou afastado por auxílio doença, mais 30 dias, ele volta, precisa fazer o exame médico de retorno, e tem o demissional. Mas isso aí, que é o grande cuidado? Nós temos agora a questão do SST, que é a saúde, essa parte de saúde do trabalhador, agora vai começar a ser informado pelo social obrigatoriamente até janeiro do ano que vem, né? Até as empresas menores aí vão entrar. Então, o que é a questão? Que o profissional habilitado para fazer essa informação, para controlar essas informações e cumprir ali, é o médico de segurança do trabalho, são as empresas da área de medicina, né? O contador, nós temos seguido uma linha por aqui, que o contador não é o profissional habilitado para fazer esse tipo de controle, né? Porque a gente não sabe o que acontece lá na empresa, do cliente, se a área é insalubre ou não, qual é o risco daquele setor. A gente não tem esse controle. Já o médico, o engenheiro de segurança, a empresa tem esse controle para poder justamente ser o responsável por esse setor do cliente lá da empresa, né? E atestar lá o exame médico, orientar as questões de exame que são obrigatórios de retorno, ou aqueles exames complementares de cada situação, né? Para cada função. Então, o PCMSO esse leque maior aí de toda essa obrigatoriedade, né? Da parte de segurança, porque a empresa tem essa responsabilidade social quanto à saúde do empregado, né? É mais complexo do que apenas o exame Isso. no período admissional, né? Porque ele complementa a pergunta aqui, ou só faz na admissão, ou só faz na demissão, é mais complexo. Isso, na verdade, é um acompanhamento. Então, hashtag fica a dica para o pessoal aí de segurança do trabalho, né? Que esse mapeamento também dos locais da empresa, né? Uhum. Cada área da empresa oferece aí também, é importante. A Érica Lopes e a Amanda Cruz, elas fazem perguntas que se complementam relacionadas a salário e família. Então, a Érica pergunta se todas as empresas são obrigadas a aderir ao salário e família, se isso é lei. E a Amanda pergunta se tem um limite da quantidade de dependentes. A parte do limite eu desconheço, né? Porque até hoje, não sei se o Ninguém doutor passou de Reinaldo vai 15, dizer, será? mas porque eu, se ele comprova o filho ali até 14 anos com direito, né? A lei coloca o direito, porque quem paga o salário família é a Previdência, né? Uhum. Ela só transita pela folha, faltou esse detalhe. Eu coloco na folha o item da obrigatoriedade, tem a documentação comprovando, tudo ok. Só que se eu paguei lá 2, 3 salários de famílias naquele item, isso é abatido da guia da Previdência da empresa. Então, na verdade, quem paga é a Previdência. Por isso que tem que cumprir o critério legal, né? A legislação ela não traz nenhuma limitação para isso, né?
Claro que numa situação em que, digamos assim, a quantidade de filhos seja grande, você imagina o quanto isso será importante, porque a ideia do salário É família o amparo, né? é o amparo, é a questão do direito social, né? E, inclusive, muito tempo atrás, inclusive quando foi estabelecido o salário família, a ideia era estabelecer que a criança teria, digamos assim, uma quantidade X de leite para poder, né, manter, né? A base inicial foi justamente essa, né? É claro que hoje, com o leite a R$ 7, né, a coisa não anda muito bem, mas é o que temos para hoje, né? Um salário família não compra uma caixa de leite completa, Não, né? não. Não, não Infelizmente. compra. É. A Monique ele tá perguntando ali no chat, mas e se a empresa não paga, Renaldo, o Se a salário empresa, família? se a empresa não paga, bom, ela está suscetível a receber Uhum. uma multa, né? Porque ela tem a questão da fiscalização, né? Tem outra situação também, porque se ela faz a declaração da existência do dependente, né? Ela faz a declaração do dependente e não procede o pagamento, né? Ela informa que existe o dependente daquele funcionário e não faz o pagamento do salário família, isso é uma apropriação indébita previdenciária, né? É crime. Então, é uma situação bastante delicada. É o mesmo que acontece, por exemplo, aquele empregador que faz, né, da contribuição previdenciária do empregado e assim não faz o recolhimento para o INSS. Então, essa é uma outra vertente da apropriação indébita previdenciária. Agora eu liguei o áudio. O William está perguntando aqui também. O William é do McDonald's lá, Edinaldo, que tá usando a live aqui para fazer o merchan dele. É sério. É, ele está perguntando aqui com relação à contratação de um indivíduo com algum tipo de necessidade especial, né? Se o procedimento para esse tipo de contratação precisa ser um procedimento diferenciado, né? Como o gestor pode, se for necessário um procedimento diferenciado, como é feita essa inclusão desse desse sistema diferenciado no momento ali, né, de recrutamento e seleção. Uhum. No dia a dia, eu já peguei realidades dentro de empresa, assim, trabalhando em RH de empresa também, né? E tínhamos alguns empregados portadores de necessidades, assim, né? Pela própria cota, né, que a empresa tinha também, vários detalhes eram cuidados em relação ao tratamento igual, né, a todos, né, nesse sentido. Fazia-se todo o procedimento normal de exames admissionais ali, com o médico acompanhando, né? A questão do acesso, né, da local de trabalho, o acesso que ele tinha, né? Toda uma questão ergonômica também, né, que tem que ser atendida ali, a parte de ergonomia que a gente estuda, né? E tem, digamos, existe norma regulamentadora para isso também, né? Específica para isso, para que o acesso dele, o dia a dia do trabalho também, porque quando a empresa coloca, ele está, digamos, responsável pela saúde também desse empregado, né? Ele tem que preservar, né? Não tem como ele colocar um empregado ali com certa necessidade especial numa atividade também que vá trazer prejuízo físico, né, para esse empregado, né? É uma questão muito até, mas assim, tipo, além de legal, de bom senso, né? No meu papel social enquanto empregador, de como saber cuidar do dia a dia desse empregado para que ele esteja bem, né? Não é só cumprir uma cota, é uma questão social, né? De integrar essa pessoa no mercado de trabalho, né?
E salvo engano, não sei aí, Reinaldo, eu acho que até para a questão aí, né, de cidades para cidade, região para região, salvo engano, isso tem uma alteração também, né? Por conta de algumas especificidades, né? Como o Edinaldo colocou, não é equiparável, né? Todos os locais pode-se ter um funcionário com necessidade especial. Existe, como o Edinaldo falou, até por uma questão de segurança para a própria pessoa, né? Sim, analisa a questão da absorção de funcionários PNE na medida em que, primeiro, eu tenha condições estruturais para recebê-los, né? Então, nós temos atividades que não há condições, por mais adaptações e melhorias que se façam, né? Eu posso, por exemplo, ter um funcionário surdo, mas eu não tenho condições de ter um funcionário cadeirante, e vice-versa, né? Então, tem que se analisar com bastante cuidado e na medida das suas condições de recepção desses funcionários. Mas isso é de cada região, aí você imagina, por exemplo, a questão de temperatura, por exemplo, entendeu? Então, temperatura, altitude, aí é uma série de questões que o laudo ali no ambiente de trabalho vai poder atestar quais são as condições, inclusive para a admissão de funcionários com essas características. Então, o ponto de partida é justamente o laudo pericial. Bom, estamos finalizando aqui. Só o último tópico lá foi sobre férias, né? E aí, deixa eu voltar aqui, onde é que está a última pergunta aqui? Eu vou Um colega pegar. perguntou do afastamento ali, né? Isso, a Gabriela aqui, Das né? férias. O funcionário ficou afastado por um certo período. Uhum. Quando ele retornar ao trabalho, terá direito a férias? Se sim, quais as regras para ele ter direito? Ou, se não, o motivo pelo qual ele perdeu as férias? A própria regra sobre férias vai tratar aquele empregado que fica afastado, por exemplo, auxílio-doença mais de 6 meses, ele perde aquele dentro daquele aquisitivo, né? Então, tem que considerar o aquisitivo. Se naquele aquisitivo ficou mais de 6 meses, ele perde aquele período. Daí, a medida do outro, né? Então, esse é um cuidado que tem que ter, né? Sempre quando for trabalhar essa questão de cálculo de férias, né? Para quem é do DP, no dia a dia, geralmente sistemas, quando você lança tudo certinho, os atestados, os auxílios doenças certinho ali no sistema, os sistemas eles vão acompanhando isso para você, eles te facilitam a vida no dia a dia, né? Mas, em regra geral, sempre lembrar que excedeu a 6 meses dentro do aquisitivo, você perde o direito, né? Gera-se um novo período aquisitivo, né? Isso. E aí, a partir dali, ele vai fazer o cômputo dos 12 meses daquele período de recebimento do funcionário novamente em diante, né? Só para... Tem uma pergunta, eu vi algumas perguntas aqui sobre poder ou não poder descontar atestado. E aí eu vou usar o que eu falei agora há pouco. Depende, né? Depende. A CLT ela estabelece quais são as possibilidades, né, de não desconto do salário para essa finalidade. E não é só, já que nós falamos de férias agora há pouco, nós vamos falar aqui também. Nós não estamos falando apenas do desconto salarial, né, porque as faltas injustificadas elas refletem lá nas férias, na quantidade de dias de gozo de férias. Então, esse é um ponto bastante importante. E aí fizeram mais uma pergunta também. Por que atestado pode servir como, digamos assim, justificativa para falta e declaração não? Por uma razão muito simples. A CLT, ela estabelece o atestado, que é um documento legal, inclusive, para fins, né, sobre o contexto profissional do médico, né? E a declaração não, a declaração ela tem uma condição mais informal, digamos assim, né?
Uhum. A gente vai, eu vou avisando o pessoal aqui no chat, vai encerrando aqui o momento de consultoria, né? Porque, assim, porque vai longe, né? Vai longe, cara. Eu acho muito legal isso, cara. Eu acho muito legal. Edinaldo, assim, a gente conseguir manter, né? Aí 2 horas quase a fio, né? Uma conversa sobre um tema que, assim, tem a ver com todo mundo, né? Então a gente vê como é importante, né? Todo mundo que está aqui, que é estagiário, que está procurando emprego, que já está trabalhando em diversas áreas, de diversas formas, é uma fala que é comum a todos, né? E então é importante e é por isso que a gente faz questão, né, de sempre trazer esse tipo de fala. Só com relação aqui, eu já tinha comentado sobre isso antes, pessoal, a gente usa a plataforma do Simpla exatamente para não precisar ficar gerando lista de presença. Quando vocês logam, automaticamente o Simpla já vai nos alimentando aqui na gestão do evento com a lista de presença. Então, é isso daí. Bom, Reinaldo, brigadão, cara, pela sua presença mais uma vez aí com a gente. O Reinaldo que adiantou de um lado, adiantou de outro, puxou, esticou para poder estar aqui com a gente essa noite. O Reinaldo, o Edinaldo, pô, show de bola, cara. Meu, é muito bom ver você aí, cara. Um abração aí para as crianças. As crianças já estão muito grandes, né? 19, 18 anos já as crianças. Então, as crianças já Na não são mais faculdade, já. crianças, né? Então, e para a Bianca também, cara, vamos pensar numa próxima aí que a Bianca possa participar também, né? Para a gente fazer uma coisa legal aí também com essas falas, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Cara, pro pessoal aí, gente, o Edinaldo veio dividir informação com vocês, que vocês viram aí extremamente importante. Então, assim, precisando aí na empresa que vocês trabalham de um apoio, de um auxílio, entre em contato, eu passo o contato dele para vocês. Acho que ele colocou, você colocou o e-mail ali no próprio material, né? Isso, no material, na primeira tela tem um e-mail lá de Tem contato. e-mail lá. Entre em contato com ele. Vocês viram que é um cara extremamente solícito, uma fala extremamente acessível. Tenho certeza que o seu patrão vai entender quando ele conversar com ele, com o seu patrão. Então, se você está com problema para convencer o seu patrão, chama o Edinaldo que ele vai resolver o problema, tá? E, gente, o material dele, cara, a nem R$ 15 não tem nem o que falar, né? Assim, um material aí que realmente acho, como eu já falei aqui, acho barato até demais para um material com essa capacidade de explicar um material tão complexo, né? Um tema tão complexo assim. Então, deem uma força aí, né? E eu espero mesmo que, Edinaldo, que esse nosso momento aqui traga aí conhecimento, network, enfim, né? Que ajude aí também. Muito obrigado, cara. Espera aí, eu vou mandar o link aqui, o pessoal está me pedindo. Você tem o link aí, Reinaldo? Ou Edinaldo, vocês estão com o link fácil? Estou sem o link. Vou aproveitar a sua pausa aqui para agradecer as presenças, né, dos nossos professores, nossos colegas aí de outras unidades, né? Da unidade de registro, nós temos o professor Eduardo Rau, que eu vi que estava na sala. Nós temos também a professora Michele Penice, lá de Peruíbe, né? Queremos agradecer aos colegas aí que, o Vidigal mais falou que tá uma por aí vez... também. Quem? Vidigal? O Vidi também está por aqui, bacana. Legal, gente. Obrigado pela presença de todos. Dinaldo, quer mandar um salve para o pessoal aí enquanto eu puxo o link aqui do... Tranquilo. Gente, só agradeço ao Igor, né, o Reinaldo, o convite. É muito especial sempre compartilhar um pouquinho da nossa experiência do dia a dia. E, igual você falou, o assunto é bem complexo e a prática do dia a dia do DP, do Recursos Humanos ali, surge em N situações que você nunca imaginou na vida que surgiria, né? E aí, a gente nunca sabe tudo ali, mas a gente tem que saber onde buscar.
onde buscar, como resolver, e encaminhar ali os assuntos de maneira mais segura possível, né, para o nosso cliente, para aqueles com quem a gente trabalha, né? E saber explicar, às vezes, coisas mais complexas de maneira simples para o empregado. Muita gente trabalha com empregado, né? Que é o chão de fábrica, eles não entendem algumas questões mais complexas, e você saber explicar ali de Às vezes o maneira mais patrão também não simples. entende, né? Isso. E você trabalha na contabilidade, você trabalha com diversos perfis empresários, né? Você trabalha desde aquele mais simples culturalmente, aquele que tem muito mais conhecimento. Então, você tem que saber explicar de maneira que todos entendam ali, né? Esse é o grande desafio. Saber mexer com pessoas, né? Esse é um grande aprendizado. Essa é a parte, essa parte que a gente, vamos falar assim, não aprende na escola, E né? quando eles não entendem, o que eu faço? Eu pego um violão, toco uma música, aí fica mais tranquilo, né? Porque assim, né, a empatia, né, Edinaldo, a empatia, a compreensão, a fala, é o tipo da coisa que a gente não aprende, assim, não tá no livro, né? Uhum. Mas é imprescindível para quem trabalha no departamento pessoal, trabalha com pessoas, como trabalhar no departamento pessoal longe das pessoas, né? Uhum. Não dá. Sim. Então, e é igualmente importante do que saber operar um sistema, do que compreender a CLT, do que compreender o Opa, tivemos uma e-social. leve travada aí. O meu travou? Voltou. Voltou? Estava falando de Operar sistema. Sim, sistema. de operar um sistema, de conhecer a CLT, de e-social. Então, não é só isso, né? Saber comunicar o porquê, né? Informar e fazer realmente essa ligação entre o gestor, né? Que também é uma pessoa interessada no departamento pessoal, como o Edinaldo falou, como o chão da fábrica ali, ou seja, passando por todos os níveis ali do escalão, enfim. Uhum. É uma área que realmente precisa ser observada nas empresas com muito carinho. Uhum. Edinaldo, muito obrigado. Renaldo, muito obrigado. Pessoal, espero realmente que vocês tenham gostado. Pelos comentários aqui no chat, percebo que gostaram. Enfim, Naldinho, fica o convite aí para uma próxima. Quando estiver por aqui, Uhum. venha para o Renaldo pagar aquele churrasco para a gente. Opa! Passa por aí e vamos lá, vamos fazer um barulho aí, fazer um som, que a gente também gosta disso daí, é muito bom. Gente, amanhã nós teremos a professora, a Mônica, vai falar sobre a área de marketing. A Mônica, que trabalha em algumas empresas, ela trabalha com a revitalização mercadológica de algumas empresas, e amanhã ela vai trazer um caso prático de uma revitalização de uma empresa pequena que concorre hoje com grandes empresas dentro de um orçamento pequeno, dentro de uma região menor, mas que tem um sucesso tremendo. Então, não percam amanhã a Mônica falando sobre a área de marketing aqui. E é isso daí, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Amanhã, às 19h30, estaremos aqui novamente. E até amanhã, então, pessoal. Obrigado, Renaldo. Obrigado, Valeu. Naldinho. Um abraço para vocês aí. Até amanhã, pessoal. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite.